Olá, seja bem-vindo ao programa Flash de Esperança da Igreja Presbiteriana do bairro Placas. Nós queremos neste momento compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele diz: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos e amados, essa palavra é uma palavra maravilhosa que conta a história da guerra do rei da Síria contra o povo de Israel. E aqui o texto ele registra e deixa bem claro que Deus ele cuidava de uma maneira maravilhosa e miraculosa do povo de Israel. Todas as vezes que o rei da Síria ele se levantava para guerrear contra Israel, traçava o seu plano de batalha, Deus então, através do profeta Eliseu, mandava avisar ao rei de Israel as táticas de guerra do rei da Síria. E em certo momento o rei da Síria ele se perturbou-se com isso, porque as suas táticas de guerra, o seu plano de ação estavam sendo descobertos e ele não imaginava como. Chegou até pensar que havia um inimigo em meio à sua tropa. Mas um dos seus líderes do exército disse para ele: Senhor, rei da Síria, não tem nenhum inimigo dentro do seu reino. É o profeta Eliseu, o homem de Deus, que faz avisar ao rei de Israel das suas táticas. Ele sabe das suas ações dentro do seu quarto de dormir. E o rei da Síria então resolveu prender o profeta Eliseu. E em certo dia ele acampou-se na cidade de Dotã, e o servo de Eliseu, Geazi, ele acordou-se bem de manhã cedo, e ao abrir a porta ele se deparou com aquele enorme e forte exército à sua frente, pronto para prender Eliseu. E ele então declarou: meu senhor, e agora o que faremos? E essa declaração muitas vezes nós a falamos, nós a utilizamos em nosso dia a dia. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades da vida, que são inúmeras. Às vezes nós também declaramos isso dizendo: Senhor, e agora? O que farei? Eu quero compartilhar com você a maravilhosa lição que esse texto ele nos traz. Ele, no versículo 16,
olha a resposta de Eliseu para o seu servo Geazi. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em meio às adversidades da vida, também nós nos deparamos como Geazi. Nós não conseguimos enxergar além. Nós não conseguimos ver soluções. Nós não conseguimos ver respostas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Nós não conseguimos ver além. Mas o profeta Eliseu conseguia ver a obra de Deus, conseguia enxergar além das dificuldades. E ele orou ao Senhor e pediu para que Deus mostrasse a solução para Geazi. E essa postura também nós temos que ter. Nós devemos orar ao Senhor e pedir para que, quando nós estivermos em meio às adversidades da vida, Ele abra os nossos olhos para que possamos enxergar além, enxergar o poder dEle, enxergar a salvação dEle, porque Ele tem todas as soluções em suas mãos. Quem diria que diante daquele exército haveria salvação para Eliseu? Aos olhos humanos, ninguém daria uma solução. A solução seria a prisão. Mas para Deus nada é impossível. Por isso eu quero dizer a você que Deus ama você, Deus cuida de você. E não importa a situação, Deus está ao seu lado. E Ele tem todas as soluções de qualquer problema em suas mãos. Creia nisso. Creia na palavra de Deus, creia em Deus. Porque Ele ama você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele conhece a sua vida. Ele sabe todos os seus problemas. E Ele não te abandona. A palavra de Deus diz que pode o meu pai e a minha mãe me abandonar. Coisa rara de acontecer, porque uma mãe dá uma vida por um filho. Mas Deus jamais. Então saiba que Deus está ao seu lado. Basta você confiar. E você vai ver as maravilhas de Deus. Nesse momento eu convido você a orar e rogar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Deus querido e eterno Pai, o Senhor é um Deus grande, maravilhoso, que ama o teu povo. O Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida de uma forma preciosa de cada servo teu. E por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, grandioso e que nos ama. Muito obrigado, Pai. E eu te peço que neste momento o Senhor esteja abençoando todos aqueles que ouvirão esta mensagem. Que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar trazendo paz, que o Senhor possa estar trazendo alegria sobre a vida de cada um. Muitas pessoas estão mergulhadas na depressão, nos problemas, em meio às tristezas da vida, mas o Senhor é a solução. O Senhor tem solução para tudo. E por isso nós te rogamos que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre a vida daqueles que estarão ouvindo a tua mensagem. Muito obrigado por teu amor, o teu carinho e o teu cuidado. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até o próximo Flash de Esperança.